2h59, 2h59, ao vivo no estúdio aqui da Rádio Tropical FM para mais uma edição do nosso quadro Protagonistas, porque você, amigo empresário e empresária, merece esta visibilidade. Quadro Protagonistas é uma realização da Associação Comercial em parceria com a Rádio Tropical FM e leva o apoio aí do Cicobi e também do Sicredi. E hoje nós estamos recebendo aqui a grata visita, é uma honra poder receber a nossa querida Karen Kuhn, que é, dá para se dizer, patrimônio tombado aqui do município de Quatro Pontos. Todo mundo conhece a Karen, a Letícia também, né, que está aí junto com a mãe. Fiquei muito feliz que vocês vieram aqui para a gente poder contar essa história. Primeiramente, boa tarde, Letícia, tudo bem? Boa tarde. Chega um pouquinho mais perto do microfone, fala com o pessoal aí. Como é que você tá? Tudo jóia? Tudo certo. Tudo certo? Sim. Então tá bom, Karen, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Diego, tudo bem? Que bacana. Me diga lá, Karen, vamos começar essa história, falar um pouquinho mais, né? Talvez muita gente te conhece, mas não conhece da história, né? Da Karen Kuhn, que tá aí há mais de 30 anos à frente da Karen Fotografias. Como tudo começou, Karen? Então, na verdade é uma longa história, né? Porque eu, na verdade, assim, eu sempre morava no sítio com meus pais e sempre tive a vontade de trabalhar fora, né? Sempre aquela vontade de trabalhar fora. E daí minha mãe sempre diz assim, você não sabe o que é ter um patrão, né? E realmente até hoje eu nunca tive um patrão, né? Então até hoje eu não sei dizer o que é ter um patrão. E daí como eu assim, não tinha nada em vista, assim, um curso, alguma coisa que eu gostaria de fazer, desde professor, algo assim, né? Passou um tempo, daí eu me interessei pela fotografia. Olha Falei, só. nossa, que legal, um curso de fotografia, né? Alguma coisa para eu ganhar o dinheiro meu. Não que meus pais deixavam faltar alguma coisa. Nossa, sempre deram de tudo para nós, né? Mas então, você queria ser independente, sim, queria sair de casa e tal. Queria ter o meu, né? As Meu rédeas da sua vida aham, na sua mão. Sim, queria ter o meu dinheirinho e fazer a minha vida. Que legal. Só que daí, tipo, a gente nunca imagina que um começo assim é difícil, né? Então, primeiramente eu tive que ir atrás de um curso. E naquela época só tinha curso em Curitiba, São Paulo, né? Eu pensei, meu Deus, como que eu vou para Curitiba? É eu nunca longe, tinha né? ido para a capital. Isso você sozinha. tinha quantos anos mais ou menos, Karen? na época? 19. 19 anos. Foi 19. Uma menina do interior que saiu dali da linha Sim. Guaçu, né? Da linha Itá. Linha Itá. De Paula, lá, aquela região ali. Linha né? Itá, São Vicente de Paula, Sim. vou fazer fotografia, mas tem que ir lá para Curitiba. Sim. Como é que foi isso? Meu Deus, né? Que loucura. Então, daí eu entrei em contato com um professor lá, com uma loja de fotografias, né? Que dava curso. Na verdade, até me surpreendi porque era um Paulo Reichert. Era o meu É um professor. sobrenome? Mesmo sobrenome do meu, né? Falei, olha que coincidência, né? Que Para quem não bacana. sabe, a Karen de casa é Reichert, né? Então, assim, na hora eu falei, meu, que legal, né? E daí fui fazer esse curso, na ideia, tipo, vou fazer o curso, vou voltar e vou começar a fotografar, né? Vamos à obra. Mãos à obra. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que naquela época, então, assim, eu tive que ir atrás de uma máquina fotográfica. Graças a Deus, meus pais me apoiaram nisso, me ajudaram financeiramente, porque eu não tinha de onde, né? E eu imagino Nunca que tinha um trabalhado equipamento fora. desse na época deveria de ser caríssimo, como é hoje ainda em dia, né, Sim, cara? era- Existem máquinas aí Era que... caro, né? Tanto que eu fui e comprei num leilão. No leilão. Sim, A primeira máquina. Eu amo, Olha que curiosidade. eu amo a minha máquina Pentax, né? Que foi a primeira máquina que eu comprei e foi no leilão. E você tem ela até hoje? Tenho ela guardada. Essa E minha ela relíquia, funciona ou não? Sim, É guardadinha, mesmo? tá lá, né? Que legal. Jamais vou entregar para alguém, né? Então, assim, para Letícia, né? Se for o caso. Já vamos Mas, chegar lá, viu? E daí, então, eu fui nesse leilão, conseguimos a máquina, e a partir dali, então, comecei a fotografar e testar, né? Então, quando eu voltei do curso, eu tive que marcar tudo num caderno, o que era uma abertura, o que era uma velocidade, porque não é que nem hoje. Hoje, o digital é diferente, você bate a fotografia, você já sabe o que sai, né? Já vê, saiu do olho fechado, não deu certo, faz de novo. Naquela época, não. Naquela época era de filme. A minha maquininha era manual, você batia uma foto, batia para frente, próxima, né? Caramba. Então, era um filme de 36 poses e eu tinha só essa uma máquina. E naquela época tinha a foto colorida e a preto e branco, né? Então, como é que eu ia fazer para daí na mesma hora que o meu cliente queria a colorida e queria uma preto e branco? Eu tinha que trocar de filme. Aí eu pegava, rebobinava aquele que eu tinha batido. Se eu tivesse batido 35 fotos, vamos supor, ou 34, que seja, não lembro o final, eu tinha que voltar tudo ele dentro do cartucho, marcar quantas que eu tinha fotografado
para daí colocar o filme preto e branco, fazer umas fotos, tirar fora de novo, marcar a quantia, para daí recolocar o colorido. Caramba! Então você imagina como era naquela época, né? Deus nos acuda, Sim, né? então... Porque você tem ali, de repente, um evento rolando, né? Você precisa tirar as fotos. Nossa, gente! Que loucura! Sim, então na hora, assim, vamos supor, fazer uma primeira Eucaristia, acabou o filme, você ia lá, manivel, né? Manivelar, sim, girar, para daí trocar de filme, né? Então, eu sempre falo, aquelas fotos bem antigas, que o povo tinha aquelas máquinas que estouravam, né? Nossa, eles eram guerreiros, gente. Eles eram fotógrafos mesmo, né? Porque eles não sabiam o que ia sair. Naquela época a gente não tinha noção do que nós ia ter em mãos, né? Então, assim, foi bem difícil, até que eu peguei a manha de saber, tal abertura, tal velocidade, isso vai ficar bom para tal lugar de foto, né? Então, foi bem difícil. Eu imagino. E daí, foi aquela questão, tipo assim, como é que eu faço agora, porque eu preciso sair fotografar em vários lugares, ver pessoas que me ajudam a ser modelos, né, para eu poder aprender. Então, comecei a pegar o carro, colocava as roupas, acessórios, todas as coisas a gente levava e eu fotografava nas casas. Montava o estúdio dentro do carro montava o e ia. estúdio. Tanto que hoje as pessoas falam, ai, cara, lembra aquela época que você ia na minha casa? Lembro, né? Então, era assim. Daí, depois com o tempo, falei, não, eu preciso de um local para fazer umas fotos assim, né? Dentro, tal, não só externas. E daí, eu entrei em contato com a Angélica Majolo, lá embaixo, né? Na saída ali da cidade. E daí eu aluguei a sala dela, mas eu precisava de um lugar para ficar, né? E graças a Deus, eu sempre falo, eu amo de paixão, assim, que a Julita Lang me acolheu naquela época. Eu ficava na casa Julita, dela. que é a mãe do seu Miguel, né? Tucci, grande pioneira, em saudosa memória. Sim. Que legal. Ela te acolheu? Ela me acolheu. Eu sempre falo que ela é minha segunda mãe. Que legal. Então, assim, eu ficava lá com ela, dormia. De manhã, ajudava ela nos serviços da casa. E à tarde, eu ia fotografar, né? Eu ia para o meu estúdio. Sempre só meio expediente, vamos supor, né? Que interessante, cara. Então você saiu mesmo de casa, foi fazer o curso aqui, então eu vou montar a linha do tempo agora, com 19 anos. Foi lá, fez o curso em Curitiba, e aí foi ali para a salinha da Angélica Majolo, trabalhava à tarde, e de manhã você ficava na Julita ajudando ela, lá na Baixada lá. Lá na Baixada, Que incrível. Nossa. E daí, passou um bom tempo depois, e eu comecei a fotografar mais para cima, né? Lá em cima no prédio da Kunstler também, né? Então, eu acabei iniciando lá, porque a ideia era construir uma hora, né? Mas enquanto que eu não tinha... local próprio. Porque primeiro eu tinha que testar para ver se dava certo ou não, né? Tem aquela fase de experiência no começo, né? Sim, nossa, é muito difícil. Eu sempre falo, olha, às vezes as pessoas olham e falam, meu, que legal, você sempre está em festas, né? Mas bacana. A gente não está em festas curtindo, né, cara? Acho que essa é a grande diferença. Às vezes o pessoal fala de nós. Eu sempre digo que a minha profissão, você tem que amar ela. Porque você não tem sábados, você não tem domingos. Você abdica de muita coisa, né? Feriados. Mas as pessoas pedem, não tem como fazer no domingo? Tem, dá para fazer, faço, né? Só que quantas vezes a gente deixa de um aniversário de um filho, uma festa de Dia das Mães, uma festa de Dia dos Pais, que você está lá fazendo o trabalho enquanto que a tua família está em casa. Ou vamos por os amigos, né? Se reúnem no final de semana, vamos sair para um bailão. Eu saio para trabalhar. Sai para trabalhar. Né? Então, e às vezes o pessoal acha que talvez você esteja se divertindo, mas não, você está trabalhando, né? É igual nós, quando o pessoal convida nós para ir numa festa, fazer a cobertura, vocês sempre estão lá e tal, felizes, festando. Sim, mas nós estamos a trabalho, né? Então, é um trabalho como qualquer outro, mesmo que você está nas festas, você está lá preocupado que tem que dar tudo certo, que tem que ficar bonito, legal, né? Então, claro que é gostoso. Nossa, você encontra pessoas, amigos, Faz amizades também. Então, assim, é muito legal. Então, esses dias atrás a gente ainda comentou, né? Que pessoas assim, que nem agora já, se for ver, já quase os 31, 32 anos, né? Que a gente está nessa profissão. Que daí o pessoal fala, nossa, Karen, você fotografou o meu filho, hoje meu filho tem um bebê que você está fotografando, né? Nossa, isso é muito legal, fazer parte da história da família, né? Então, é muito bacana isso aí. Que legal, Karen. Então você abriu o seu estúdio lá, na Angélica Majolo, depois subiu aqui para cima. E quando você ocupou o seu espaço aqui na esquina, onde é que é atualmente? Olha, você lembra disso? Ixi,
Agora você fez uma pergunta difícil. Mas já tem um tempo, né? Já faz tempo, sim. Na verdade, isso deve fazer uns 27 anos. Uns 25, 27 anos por aí. Por aí, nessa faixa mais ou menos, sim. Que legal. E você citou aqui alguns desafios, e o desafio, Karen, de você sair desse sistema analógico, que era aí a câmera fotográfica naquele tempo, né? Inclusive, você pegar aí o exemplo da Kodak, né? Kodak foi uma empresa aí multinacional que acabou não evoluindo e acabou falindo. Né? Então, eu acho que os fotógrafos, eles tiveram que se reinventar. Nossa. Ainda mais com as tecnologias e tudo hoje acontecendo de uma maneira assim tão rápida, espontânea, né? Como que foi para você, Karen, essa transformação? Foi bem difícil, né? Porque aí é uma realidade totalmente diferente, né? Então, as máquinas, a câmera vem diferente. Tinha que reaprender tudo de novo. A câmera vem diferente, sistemas diferentes, tudo vai mudando, né? Então, hoje com a tecnologia que tem, você tem sites, você pode olhar, você pode fazer cursos online, né? Então, é totalmente diferente, né? E mesmo naquela minha época lá, não tinha nada dessas coisas, né? Então, era muito difícil para você conseguir conciliar, ver como fazer, né? Mas, aos poucos, a gente vai aprendendo, né? Vai atropelando e vai fazendo e vai dando certo, né? Não é fácil, mas... Letícia, quantos anos você tem? Mal lhe pergunte, vou começar com a sua idade, porque eu gosto muito de ver, viu, Karen, os jovens, né, os adolescentes, arregaçando as mangas, indo, assim como você, não sabia dessa sua história, parabéns, é uma história que traz muita inspiração e motivação para os jovens de hoje em dia, né? Lê, quantos anos você tem? 19 anos. 19 anos, fala um pouquinho mais, deixa eu ver que o teu volume está um pouquinho baixo, deixa eu aumentar um pouquinho o seu volume. 19 anos, e como é que está sendo? Você está acompanhando a sua mãe agora, né? Sim, já faz... Faz bastante tempo já? Tanto que uma vez falaram que eles iam me dedurar para o conselho tutelar. Porque ela ia de noite nas festas e tal, mas estava lá acompanhada da mãe, né? Com certeza. Eu ia com uma câmera que eu não tinha muita prática, eu ia no automático e ia batendo, né, do lado da minha mãe. A prática. Pra conseguir ter uma prática, né? E depois eu fui conseguindo. Foi aprendendo. Isso. Que legal. E como é que é para você trabalhar nesse ofício? Hoje em dia eu tô mais com os bebês. Eu sempre fui apaixonada, né? E... Você que faz aquelas fotos bonitas com os bebês, com os bolos e tudo mais, eles se lambuzando. Tem um termo para isso, os smash cakes. Smash cakes. Isso. E o bebezinho vai lá e tem essa experiência e você vai captando ali as imagens. Sim. E eu cuido também dos recém-nascidos, né? Que é aquelas fotos enroladinhas, até 30 dias. Que é a coisa mais linda do mundo, né? Sim, é muito emocionante. Como é que chama, Karen? Newborn. Newborn. É que são os recém-nascidos, né? Em inglês, born. Sim. Que legal. E como é que é essa experiência para você, Letícia? Eu ver os dedinhos pequenininhos, os pés, a boquinha. E é você que embrulha eles assim, você que faz todo ali o cenário. Eu tenho ajuda da minha mãe também. Ali eu sou ajudante, né? Ah, daí você ajuda. Ajudante. Que bacana. É o contrário, mas né? É lindo. E me diga uma coisa, você pretende fazer essa chamada sucessão, assumir o lugar da sua mãe, assim que necessário ou possível? Olha, o futuro que espera, né? O futuro a Deus pertence, né? Eu estou estudando farmácia, mas eu estou sempre em busca de cursos novos de fotografia, né? Porque hoje em dia os cursos são essenciais. E é verdade. E é como a gente estava comentando antes, né, Karen? Hoje em dia o mundo é tão dinâmico que a gente ter uma ou duas profissões, né? É básico, né? Digamos assim. Importante a gente sempre estar em busca de algo que vai nos trazer uma certa segurança, né? Não, é verdade. É que eu sempre gostei dos dois. Então. Sempre gostou dos dois. Tá, então, unindo o útil ao agradável. Sim. E para você, assim, Letícia, qual foi o seu maior desafio quando você ingressou nessa área? 19 anos, você falou que tem? Foi a idade da sua mãe, né? Mas você já está há mais algum tempo, né? Desde os 12. 12, 13, então começou um pouco antes da mãe ainda. E eu acho que foi a maior ansiedade. De falar com pessoas e estar na frente do público. Fotografar e... Você se considera uma pessoa tímida? Sou. Acho que o maior problema da minha família é esse. A timidez? A timidez. Carlinhos, que diga alô, meu amigo Carlinhos, ex-presidente aí da Associação Comercial. Grande abraço, grande amigo nosso também. E eu lembro que ele tinha um certo... Era tímido, né? Sim. Bastante tímido. Ainda é tímido. Ainda, né? E os meus filhos pegaram tudo isso, né? Então sempre falam, então sempre é uma expectativa, assim, né? Que nem eu hoje aqui, né? Eu sempre falo, Andressa,
também queria muito que eu falasse, ai, deixa, a gente vai enrolando, né? Mas é tranquilo, eu sempre falo, né? São tudo fases que você tem que superar. É verdade. E encarar, né? Desafios que precisam tudo, ser né? superados. Sim. Exatamente. Porque... Karen, tá chegando um recadinho aqui, ó. A Rose Ciber, conhece? Não! Parabéns, Karen, super profissional e agora na mesma profissão a Letícia. Olha aí que legal. O Afonso França, diretor-geral aqui da emissora, falou em eventos, registro de eventos. Logo nos vem à mente a Karen Fotografias. Quem eram os fotógrafos de 4 pontos quando você começou? Uma pergunta do Afonso, tu lembra? Lembro, o Neguinho, né? Eu lembro do Neguinho, eu lembro dele, ele era o pai do Washington, né? Sim. Lembro muito bem dele. E, na verdade, uma semana antes de ele falecer, ele sempre vinha, quando eu estava na Angélica, né? Ele sempre vinha lá comigo, ele falava que ele queria tirar foto da família, que ele ia marcar com a família, que nós ia fazer essa foto de família. E na semana que a gente fez a foto de família, depois ele acidentou. Depois de uns dias. Ele teve um acidente de moto, se eu não me engano. Sim, né? acho que não sei se bateu a cabeça numa pedra, né? Foi mais ou menos isso. Foi eu uma falei, fatalidade. nossa, ele era muito legal, porque quando eu era pequena, ele passava no sítio e me fotografava. É mesmo? Sim. Ele era muito querido, nossa. E depois tinha o marido da Ica também, né? Que também estava fotografando. Quando eu iniciei, ele já estava também, né? E depois, aos poucos, quando ele faleceu... É verdade, tinha uma marido, me fugiu o nome dele, do seu Weber. Meu Deus, eu também quis falar agora e não me veio à mente. Talvez o Afonso não é seu Heitor, alguma coisa Meu assim. Meu Deus. Me deu um então eles dois eram os fotógrafos da época. Fotografavam aqui. Claro que Marechal tinha mais, né? E quando eu iniciei também, naquela época eu fotografava só com a luz da janela. E veio... Como que é isso, cara? Pessoal, luz da janela? É. A luz da claridade do dia. Luz natural. Entendi. Sim, é uma expressão que vocês utilizam. Então, luz de janela, né? Eu não tinha flashes ainda, quando eu iniciei logo, né? E daí até uma pessoa lá de Maringá, eles tinham loja de fotografia lá, ele me ofereceu um emprego lá em Maringá. E daí eu falei que não, que eu gostava de 4 pontos, que queria ficar aqui, tanto que estou aqui hoje ainda, né? Tive mais oportunidades, assim, que nem Toledo também abri uma filial aquela vez, né? Porque... Você abriu uma filial lá? Sim, eu tinha uma filial. É mesmo? Daí eu fiquei por um tempo, mas não dava para conciliar, era muita correria, sabe? Lá e aqui, então, ou eu fazia lá, ou eu fazia aqui, sabe? Então, estava bem corrido, né? Então, por fim, acabei deixando, fechei lá, né? E continuei só aqui. E qual que é o maior desafio hoje, assim, Karen, no seu ponto de vista, em ser uma fotógrafa? Em dar continuidade a esse ofício que é tão bonito e que exige uma responsabilidade tão grande, né? De capturar aquela imagem, aquela emoção. Na hora do momento, né? Então, na verdade, eu sempre digo que cada evento, cada situação é uma situação diferente, né? A gente sempre tenta fazer o melhor, né? Eu sempre diz, tenta melhorar, mas nem sempre as coisas saem como você quer, né? Claro que quando você faz um evento, nossa, você olha e fala, meu, ficou maravilhoso, amei, né? Ficou lindo demais. Mas nem sempre sai exatamente como a gente quer, né? Tudo depende da situação. Então, hoje, eu sempre digo, tem mais fotógrafos, tem mais coisas. Claro, é difícil, né? Você conciliar com clientes e tal, mas a gente não pode se queixar. A gente tem cliente em tudo que é lugar, né? Tudo que é parte. Então, assim... É difícil, mas a gente consegue conciliar, né? Dá tudo certo, né? E cada vez conseguindo mais clientes, que é bom demais, né? E tem algum evento, assim, que você se recorda, que fala, nossa, que evento emocionante esse? Tem. Assim, na verdade, tive vários casamentos, assim, que me tocaram, né? Uns, assim, que foi aquela emoção, assim, aquela coisa de um casal novo, né? Como também de bodas, de uns vovôs, né, que 60 anos de casado, 70 anos de casado, a gente pensa, nossa, sabe, aquilo toca. Como eu também tive um casamento, assim, que foi o sonho de uma pessoa, estava doente, e aquilo nunca mais eu esqueço, né, que era da Daisy, talvez até ela tá me ouvindo, né, Daisy Kuhn, e aquilo me tocou muito, eu segurei muito para não chorar, porque eles queriam muito casar, e ele estava naquela fase difícil, né, do câncer aquela vez, mas casaram. Mas foi uma coisa assim, uma situação que eu nunca mais esqueci, sabe? Eu sempre que marcou bastante você. Me marcou muito, assim. Eu lembro muito tudo como foi, assim, e eu penso, nossa, que garra, sabe? A vontade de querer, de estar lá.
e dele querer fazer isso, né? Olha só Além que de bonito. estar sentindo dor, não está muito bem, né? São verdadeiras inspirações para nós, né, cara? Sim, gente, eu sempre falo, olha, uma pessoa que não está bem e encara tudo isso, é guerreiro. Eu sempre falo, tem que ser guerreiro. Que bacana. E o quadro Protagonistas, olha só que legal, ele tem esse objetivo mesmo, através das histórias que são contadas por vocês, empresários que são grandes batalhadores que merecem os nossos aplausos, trazer esses princípios, esses valores, né, de garra, de determinação, né, de superação de desafios e também das conquistas, né? Hoje a Karen, então, está aqui há mais de 30 anos e vamos fazer, eu sempre faço essa pergunta, né? A gente que trabalha um pouquinho com programação neurolinguística, a gente faz com os nossos clientes a ponte ao futuro. Karen, fotografias para daqui a, não sei, Karen, 5, 10, 15 anos. O que você enxerga pela frente? Ai, eu queria melhorar, né? A gente pensa em reformar, queremos reformar, mudar o visual. Pretendo muito que a Letícia continue, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Porque a gente não sabe se ela vai seguir isso ou não, né? A vontade dela vamos ver se vai ser mesmo, né? E cada vez crescer mais. E sempre estar aqui em Quatro Pontes, que eu amo muito a minha cidade. Eu sempre falo para todas as pessoas que eu fotografo, que vêm de fora, né? Eu sempre falo, eu amo Quatro Pontes. É muito bom de morar, por isso que hoje ainda estou aqui. Porque assim, eu sempre tive muitas oportunidades, né? Porque uma vez a minha comadre Ivanete queria que fosse para o Sapezal, né? Olha só. Sim, então eu falei, mas Quatro Pontes é Quatro Pontes. Gosto da minha terra natal e eu acho que é lá que eu vou ficar. E realmente estou todos esses anos aqui, apesar de todas as dificuldades, né? Da pandemia, tudo que passou, né? E a gente tá ali firme e forte, né? Porque a gente sabe que manter uma empresa hoje não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Chega final do mês, você tem que ter o dinheiro para pagar todas as contas que vem e sobrar ainda para ter algo para você investir novamente em coisas novas, né? Porque ninguém quer sempre as mesmas coisas. Fotografia tem que investir todo É momento. muito investimento, né? Eu sempre falo, a fotografia não é só o fotografar. Toda vez roupas, acessórios, você que precisa você tem investir que estar renovando mais. e se atualizando, né? Sim, é muita coisa. Então, além das horas a mais que a gente trabalha, eu sempre digo, se fosse de carga horária, se fosse um funcionário, nossa, já estava aposentado 2 vezes, né? De tanto que a gente trabalha fora do horário, né? Que nem vocês também, né? É verdade. A rádio também é a mesma situação, né, Diego? E já teve Não tem assim, hora. não, exatamente. A gente, eu acho que o empresário, aquele que está à frente do seu negócio, né, ele está de noite, às vezes, pensando no seu negócio, diferente do funcionário. O funcionário vai para casa, dorme depois das 6, né, segue, toca a vida Segue o dele. caminho. O patrão não, é diferente. Karen, e você falou em desafios, teve algum que você enfrentou, você fala, nossa, isso aqui eu não vou conseguir superar? Você lembra de algum? Você citou aí a pandemia, né? Acho que foi um dos momentos mais sim, da pandemia. complicados aí para Só que, na todos. verdade, a pandemia eu não posso me queixar. É mesmo? Eu falei, graças a Deus, Você assim, conseguiu se reinventar ali? Sim, na pandemia, vamos supor, os músicos, mesmo na filmagem então parou, né? Tipo, não teve. Eventos não teve. Sim, não teve. Né? Só que em vez desses eventos, vamos supor, boa das coisas que eu tinha, essas pessoas transformaram isso num álbum de família. Ensaio externo. Ensaios externos, estúdio. Então, assim, eu tive muito trabalho. Então, graças a Deus, eu não senti tanto essa pandemia, né? Claro, foi difícil, né? Porque a gente vivia de máscara, era uma situação, né? Falecendo pessoas, então tudo foi complicado. Aquela época foi, assim, bem difícil, né? Muito bem, vamos ver quem que mais está chegando aqui comentando na nossa live. A Lisandra, as duas são profissionais maravilhosas. Lisandra Schwartz. Obrigada, Lisandra. A Denise Antial, minhas vizinhas queridas, excelentes profissionais. Também a Tatiane Karkov, parabéns, adoro as fotos da Karen. O Alain Maldaner, um abração para vocês são um orgulho. Obrigada. A Tati Karkov falou, o Caio adora ser fotografado pela Karen. Olha que legal. A Nadir Ribeiro, amém. A Ivete Krieger, presidente da Cicobi, parabéns, Karen, sucesso, que a sua empresa tenha sempre grandes conquistas, continue aguardar as memórias de Quatro Pontes através de suas fotos. Eu acho que é muito isso, né? Nossa. Você é uma guardiã das memórias, Karen. Olha só e se eu te incrível. falar, guardiã das memórias, se eu te falar que eu tenho as negativas desde que eu iniciei, você não vai acreditar. É mesmo. Eu A gente tenho tinha que fazer uma exposição delas um dia, Eu tenho né? tudo guardado as negativas. Todas, desde que eu iniciei. Essas negativas, isso dá pra revelar? Como é que funciona? Sim, na verdade... O que são as negativas? hoje- São aquelas menorzinhas, né ou não? lembra quando era de filme? Lembro. Então,
as negativazinhas disso. Então, esses tempos atrás eu ainda comentei, falei, nossa, porque assim, você tem que ter um espaço para te arquivado tudo isso e guardado, né? Às vezes as pessoas pedem, você tem fotos agora no digital, né? Você ainda tem guardado essas fotos? Eu penso, se ela soubesse que eu tenho 10 das negativas guardadas, né? Caramba. Então, assim, de casamentos, tá lá, casamento tal, né? Assim, só que hoje a dificuldade é isso, sabe? Tinha ainda uma pessoa em Cascavel que revelava, na verdade, a negativa, ainda assim, né? E eu nunca tentei revelar assim, eu nunca tive essa oportunidade de revelar aquela revelação assim, né? Essa porque... você não fez? Não cheguei a fazer. Nos filmes e tal. Coloca no revelador, assim, sabe? Não, essa experiência não teve, então. Você sempre mandava fazer fora. Sim, porque, Entendi. na verdade, nós tivemos uma época que a gente tinha um caminhão e depois o Carlos vendeu esse caminhão e compramos uma máquina de revelação, né? Aquelas maiores. Mas, como o Carlos é do sítio, né? Gosta de mexer com agricultura. Por fim, a gente acabou vendendo. Achamos que não era viável, que ele não queria mais ficar preso a uma máquina lá dentro, né? Sempre tirava sarro dele, que ele via as meninas só pela máquina, né? E daí a gente acabou vendendo essa, né? E ele entrou para a parte das colheitas, dessas coisas assim, né? De sítio. E hoje eu tenho, então, uma máquina de revelação, sim, mas não dessas grandes, né? Mas revelo todas as minhas fotos nela, né? Que legal. É muito bom. Então, hoje, falando um pouquinho do seu empreendimento, então, Karen, o que você oferece hoje? Vamos fazer o marketing da Karen Fotografias. Né? Agora é contigo, vende seu produto aí. Então, pessoal, hoje a gente trabalha com a fotografia newborn, infantil, casamentos, batizados, de uma forma geral, eventos, né? Às vezes as pessoas acham, como a gente está fazendo bastante estúdio, então, às vezes acham que a gente não faz mais, é que a gente não coloca tanto, mas se fosse pela Letícia, já não faria mais eventos, né? Tenta dar prioridade. Ela ama mais estúdios, assim, né? Então, acho que automaticamente, com os anos, cada um às vezes vai seguindo. É uma vertente, você vai ter uma área específica. Uma área que você vai seguindo, né? Você pega aquele nicho e foca nele. Hoje a gente vê bastante, assim, fotógrafos que direcionam ou só casamentos, né? Ou só estúdio, tem muito isso, né? Entendi, você consegue abrir o leque ainda. Então, por enquanto, a gente ainda está fazendo, né? Eventos, casamentos, assim, estúdios. Temos bastante álbuns também à venda, né? A pessoa vem lá já... Além dos álbuns encadernados, que a gente faz muito também, né? Tem o álbum normal, que a gente tem lá, vários modelos também. Porta-retratos, vários tipos de porta-retratos, quadros para pôster também, né? Então, tem essa diversidade. Uma vez a gente fazia também xícaras, né? Essas coisas assim. Então, isso a gente acabou deixando de lado porque nós não conseguíamos conciliar, porque era tudo muito corrido, né? Ou você fazia bem uma coisa ou faz bem outra, né? Então, é melhor se direcionar a algo que você acha que é melhor, né? A fotografia, então, direcionamos mais a isso, né? Que legal. Letícia, como que você enxerga o trabalho da sua mãe? Você, enquanto filha, você já parou para observar a mãe guerreira, batalhadora que você tem? É maravilhoso ver isso. Vem gente de fora comentando, minha família inteira fotografou com você, desde criança. É lindo. É bonito, né? Sim. Que legal. Tá, então, nosso quadro Protagonistas, né, trazendo essas duas feras aí da fotografia do município de Quatro Pontes, mãe e filha. Foi um prazer conversar com vocês. Karen, talvez algo que a gente não tenha abordado, que você gostaria de trazer? Não, acho que seria mais ou menos isso. Foi mais ou menos uma trajetória, assim, que a gente, né, encurtou e falou que mais ou menos aconteceu na minha vida, né? E, na verdade, eu quero agradecer ainda também a Rose, né? Que trabalha comigo há tantos anos, guerreira, sempre está ali quando a gente precisa, né? Eu sempre falo, hoje, para você ter um funcionário que te acompanha há tantos anos, que tem a empresa como a sua empresa também, né? É difícil de encontrar, É difícil de encontrar, né? Porque hoje eu sempre falo, não querendo desfazer os jovens, né? Tenho minha filha também, né? Mas hoje é muito difícil encontrar pessoas que queiram trabalhar finais de semana, feriados, né? Ou que abracem, vamos supor, onde você é o teu trabalho, que né? Vistam a camisa, que vistam a camisa. Essa é a palavra certa, né? Então eu tenho que agradecer muito para a Rose, né? Que ela está comigo até hoje. Né, vamos ver quanto tempo ela aguenta o trampo comigo ainda. Nunca se pegamos, graças a Deus, né? A gente nunca discutiu, sempre foi de boa, né? Então, uma tentando ajudar a outra e agradeço de coração, né? E meus pais, minha família, que me apoiaram em tudo também, né? Que bacana. Tá aí, mensagem bonita da Karen. Letícia, agradecimentos? Não,
Ai, a vergonha. Tá emocionada aqui a Letícia, né? Mas parabéns, viu, Letícia? Muito bonito ver você seguindo os passos da sua mãe, né? Preocupada, sempre aí disposta, acompanhando nos eventos. A gente sabe que essa fase da vida é uma fase que o jovem tá no oba-oba muitas vezes, né, Karen? Ela tá ali trabalhando, então parabéns por ter passado esse princípio, esse valor tão bonito e importante para sua filha, que é o valor trabalho, né? Da dedicação, né? Da luta, da conquista, isso é muito legal. Um abraço também para o nosso amigo Carlinhos, que é um grande ser humano, também deve estar assistindo ou ouvindo nós, e desejar para vocês cada vez mais sucesso, tá bom? Muito obrigada, Diego. Nós que agradecemos aí a presença de vocês aqui no nosso quadro Protagonistas, que vai ficando por aqui. Ah, e o pessoal comentou aqui, é o Kurt Weber. Ah, Grande, isso, saudoso Kurt. Meu Deus, gente, como é que a gente acaba esquecendo o nome? Acaba esquecendo, né? Sim, eu agradeço a Rádio Tropical, a Cicobi também, por ter dado essa oportunidade para nós. Sicredi, Cicobi. Também. Imagina, a gente que agradece pela vinda de vocês. Obrigado de coração. E o quadro Protagonistas fica por aqui, então. Agradecemos aí a todos que assistiram, né? Os nossos mais de 6 mil ouvintes que estiveram aí na nossa companhia, os nossos mais de 11 mil seguidores no Facebook, tem mais milhares lá no nosso Instagram também, e a gente agradece de coração, convidando para a próxima terça-feira, né? É o quadro Protagonistas, é levado ao ar todas as terças às 3 horas da tarde. É uma assinatura da Cicobi com a Rádio Tropical FM e leva o apoio do Sicredi e também do Cicobi, empresas e instituições que valorizam a classe empresarial do município de Quatro Pontos. Um abraço e até terça que vem. Vocês acompanharam o Talk Show Protagonistas, um programa que não